O acerto de contas é mais importante do que você imagina. Nos bastidores tem tudo da melhor culinária com a Carol. E eu acabei de chegar da Paraíba, o São João de Campina Grande terminou lá, mas começou aqui, ó, com uma festinha junina aqui, né, nos bastidores. Hoje. Nos bastidores. Cuida, menino, você vai ficar aí se deliciando enquanto a gente está apresentando o programa para você. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Quer passar um final de semana incrível, luxuoso e praticamente exclusivo aqui no Porto das Dunas? Então você precisa conhecer a Mansão Maciel. Gente, além de ser praticamente em frente ao Beach Park, você vai ter uma comodidade diferenciada. Porque aqui nessa linda e grande mansão são apenas 6 suítes. Gostou da Mansão Maciel? Eu adoro, eu vivo por aqui. Voltando aqui para o segundo bloco, vocês estão percebendo que assunto interessante, que bacana a gente falar sobre isso? Eu nunca falei sobre isso no programa, né? Porque eu tenho a minha opinião sobre religião, sobre essa questão de espiritualidade, aí trouxe essa... Não poderia ser melhor, um professor nível... Master. Inclusive, deixa eu falar para vocês, ele tem um programa na TVC, todos os domingos, às 14 horas, que se chama Conecta, é isso? Reconnect. Olha, deu outro nome pro seu programa. Reconnect. Pode ser um outro, né? Conecta. Vamos fazer um programa. Fazer um podcast. Fazer um quadro aqui no quadro. Conecta, né? É Reconnect. 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 Domingo. Todo domingo, às 14h30. Todo domingo, um programa inédito falando sobre espiritualidade. Até onde sabemos, é o primeiro e único da TV aberta no Brasil a falar sobre espiritualidade laica. Inclusive, quando eu conheci a Glorinha, foi pelo seu programa. Olha que legal. Glorinha. Que nós fizemos lá o Centro Sentir. Muito bom, porque tem fundamento. Para quem pensa, para quem quer entender, o Bernardo tem fundamento. Não é que nem aquela doida que pôs a... Desculpa, eu tenho que falar, não aguento. Tu viu na internet? Sabe até que eu vou falar, né? Sei. Sabe, não sabe? Sei. Já pegou, né? Aquela doida que falou que fez a estátua do diabo, não sei não de que é aquilo lá, que não sei o que. Fizeram a estátua do que eu sou a feiticeira. Aí eu escrevi para ela assim, olha, vou lhe ajudar, vou pegar uma galera e nós vamos botar fogo aí que o diabo vai gostar. Ela ficou puta, respondeu. Tem gente pra tudo. Tem uma outra moça aí que fala que vai ser abduzida, que encarna nos podcasts o Chico Xavier. Recebe Chico Xavier. Recebe Chico Xavier. Já viu assim? Não, vi não. Com a voz do tio Patinha. Aí ela... Cara, Não, você ri, mas é muito sério. Ele recebeu o Silvio Santos agora. Tem coisas que... É surreal. Mas aí, que aonde que cria a descredibilidade nas religiões afro? é a mesma... Essas pessoas Esse tipo de perturbadas gente mentalmente, Às estelionatárias, que não tem o que fazer, Mas são as que mesmas... faz essas barbaridades, que cara. utilizam o nome da religião. Pra não falar foda, entendeu? Não. É complicado. E aí você vê que ela fala... Ela recebe o espírito do Chico Xavier falando que encarnou a alma dele. A alma não dá para encarnar a alma, meu Deus. Pelo amor de Deus. Você tá entendendo ou não? E quem não entende, acredita Cai, naquilo. né, no conto do É a vigário. mesma coisa, é a mesma coisa você dizer, um cristão desse da linhagem pentecostal, dizer que está sendo batizado com o Espírito Santo, falando linguagem. Eu falo com propriedade porque eu sou cristão. Então, posso falar, muitos desses não estão falando na língua do Espírito Santo. Muitos desses é malabarismo para tentar engabelar
certos posicionamentos. Bom, enfim, em todas as religiões tem isso, e vocês têm que ficar atentos. Esse negócio das pessoas tentarem vender terreno no céu. Agora, o pior é o seguinte, cara. O pior é o cara que tem um programa, porque se essa mulher vem aqui no meu programa... Coitada. Ela se converte. Não se converte, ela tá fudida. Mas existe hoje vários... Não, desculpa, Bernardo, mas assim, não dá, velho. Você tá entendendo? Sim. Porque é desinteligente você ter um programa de informação, um podcast, ou sei lá o que seja, e você levar esse tipo de gente, cara. Com esse tipo de conteúdo. Com essa má informação. Né? O satanismo já existe em vários lugares do mundo, né? Mas, Bernardo, dentro da cultura que tu carrega, uma coisa que eu admiro muito é quando se fala de ancestralidade. Sim. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A ancestralidade ela é a base de todos os cultos afro-brasileiros. Né? Não só, por exemplo, se eu for para a cultura celta, eles tinham muita valorização pelos seus ancestrais, eles louvavam seus ancestrais. Se eu vou para a cultura oriental, por exemplo, os chineses eles têm um altar para os seus ancestrais, eles têm foto dos seus ancestrais, eles colocam a comida preferida do seu ancestral. Aliás, cemitério tem o vidro, lá, eles sepultam lá o cadáver e deixam... Os hindus... Então, os índios, os nossos povos originários, algumas tribos originárias, só os baluartes que que tiveram grande significância para a aldeia, são enterrados no centro da oca. Então eles não têm medo dos seus mortos. Então a maioria das culturas antigas no mundo, elas louvam os seus ancestrais. Menos uma, o judeu. Então o judeu ele acha o morto impuro. Eu não estou falando mal do judeu, é uma cultura. O morto conceito impuro. Deles. Lá. É um conceito, acho impuro. E nós absorvemos isso. Então nós criamos medo do cemitério, o cemitério é algo pesado, né? O morto é algo que a gente tem pavor. E a gente tem a mania de enterrar a memória dos nossos ancestrais junto com seus corpos. Então, ele tá bem agora, vamos esquecer. Esquecer o ancestral. Então a gente vê que isso vem sendo passado. Muitas das crianças que perderam, por exemplo, seus avós mais cedo, que não tiveram contato com seus avós, como era o teu avô? Não sei. O cara não sabe quem é o avô, o que é que o avô fazia, o que é que a avó fazia, quem era o bisavô. Nós perdemos, nós não temos memória. Perdemos a memória, isso é muito sério, né? Perde um pouco da identidade familiar. Perde a identidade. Você não tem ponto de partida. Eu tenho a foto da minha avó, da minha mãe, do meu pai na porta do meu quarto. E aí tem Ou eu entro e saio do meu quarto, tô vendo eles. E é interessante... Que é a minha formação intelectual, que eu penso hoje, obviamente que eles foram responsáveis pelo... E tem umas correntes espiritualistas, não, tirar foto, isso faz mal ao espírito. Que é isso? Faz bem. Que é isso, cara? Olha, eu amo meus filhos, tenho 2 filhos. Amo meus filhos, tenho um de 26 e um de 9. Eu ia ficar muito triste se eu morresse meu filho simplesmente esquecesse, tentasse esquecer de mim. Eu, como consciência ligada ao todo, eu ia ficar bem triste. Essa questão ela é tão forte, principalmente na formação, e quando você cita o oriental e outras culturas. Bem, quando a gente fala da identidade, como ele citou, pernambucano, que vive muito a origem afro, o maranhense, a identidade deles são muito fortes, porque eles trazem no seu dia a dia essa ligação com a ancestralidade. Sim. Né? O próprio baiano mesmo. Baiano. Então, A gente, inclusive, quer perguntar. Existe aí um questionamento social, vamos dizer assim, sobre conceitos religiosos, nomes de religião, Umbanda, Candomblé, Quimbanda. A diferença, pai, qual é a diferença desses conceitos? A influência que deu origem a elas. Então, por exemplo, quando eu vou falar de Umbanda e Quimbanda, por exemplo, eu tenho que ir para a África subsaariana. A África do deserto do Saara para baixo. São chamados povos bantus. Ali, Angola, Congo. Os povos bantus, eles não acreditam em orixá. A maneira bantu de se espiritualizar é através do culto aos inquices, que são seres da natureza, povos da natureza. Eu acredito muito. E os ancestrais, que se chamam baculos, os ancestrais.
Eles vieram para o Brasil, tiveram forte sinergia com os indígenas, porque os indígenas também têm o culto aos ancestrais. Criaram a primeira religião legitimamente brasileira, chamada Calundu. Pouca gente conhece, a primeira religião brasileira, Calundu, que era a união dos povos bantus com os índios, né? Então, os índios incorporavam, recebiam... Isso muito antes da Igreja Católica. Ah, não, eu estou falando de 1534. 1534. Esse culto dos africanos em África datam de 1370 a 1500 a.C., né? Em África, a palavra quimbanda significa o curador. É a tradução, o curador. Umbanda significa a arte da cura. Então, o quimbanda faz a umbanda. É o curandeiro. A pagelança. Vieram para cá, tiraram sinergia com os indígenas. Os indígenas recebiam as suas intuições dos seus ancestrais, que o nome é caboclo, que vem da cariboc, ou caboc, aquele que vem da mata, né? E os africanos recebiam as intuições, os direcionamentos dos seus ancestrais, que eram os baculos. Só 200 anos depois que chegaram com a queda do Império de Oió, que é Iorubá, que é na Nigéria, Benin, que eles vieram... É o último império, o grande império africano que caiu, que era o Império Iorubá. Quando esse império cai, 200 anos depois da chegada dos primeiros africanos no Brasil, que vem o povo Iorubá com seus orixás. Só que isso já vem de uma forma já moldada. Por quê? No Brasil se cultua 16 orixás. Já é o candomblé. Candomblé. Em África são 601. 601. 601 orixás. Né? Então tem muita diferença litúrgica também. A gente tem que respeitar e está tudo certo. Mas o candomblé, não existe nada em África parecido com o candomblé. Né? Relacionado ao Brasil. É brasileiro. O candomblé é afro-brasileiro. O candomblé é afro-brasileiro. Quando eu fiz a pergunta aqui... Interessante. Precisa se entender, senão o povo vai achar que sou idiota. Quando eu fiz a pergunta aqui, isso veio antes da Igreja Católica, da Igreja literalmente, do templo, né? Não, veio junto, né? Porque o Brasil foi... Não, porque a religião veio junto com os portugueses, católica. Sim. Porém, o templo católico veio depois, a Igreja, sim, né? A Igreja. Agora é engraçado, é importante a gente dizer o seguinte, né? Que o português não foi em África com canhão escravizar ninguém, não. Isso é importante a dizer também, né? Diogo Cão, né, que era um grande expedicionário português, atravessando o rio Zambeze, encontrou Mani Congo, o rei do Congo, que começou a fazer acordos com esse rei. O rei, ele queria trazer a prosperidade para o reino. Na verdade, o português queria uma coisa totalmente diferente. Então, os primeiros escravos que vieram para o Brasil eram os escravos do Mani Congo. Então, em África, os grandes reinos também eram feitos de acordos, casamentos arranjados, guerras. Né? Nós temos no nosso inconsciente coletivo que a África sempre foi pobre. Não. Grandes rainhas, grandes reis. O próprio Egito. Então, o castelo é uma invenção africana, não é invenção europeia. Rainha de Sabá. Rainha de Sabá era mais rica do que Salomão, inclusive, né? Rainha de Sabá, ela levou o peso dos seus soldados em ouro para Salomão. Imagine, o peso do exército, dos seus soldados em ouro. Supostamente, ela teria tido um filho com Salomão, que era Menelik. Era que ele vai sair daqui era rei Menelik. Procurando a rainha de Sabá. É um perigo. E aí... Eu tô sentindo que o Frank, ele tá tendo ali uma convulsão. Não, é conceito... Ouvindo aqui. É conceito histórico. Não, o Frank é um grande jornalista, a cabeça boa. E aí o que acontece? Quero saber a Mazé, daqui a pouco viu Mazé. Mazé, prepara seu coraçãozinho. A nossa Araciba Labaniana tá fazendo umas caretas ali. Vá. E aí o que acontece? Em África, aí se formatou, de um lado, o povo Iorubá, com seus orixás, de outro, o povo Bantu, com seus caribocs indígenas também, e com seus baculos, né? E aí isso foi evoluindo, as macumbas cariocas, aquilo tudo foi evoluindo, né? Isso de 1534 até 1908. Quando chega em 1908, existe o mito fundante de Umbanda, onde supostamente o médium Zé Fernandinho de Moraes, com 17 anos, que sofria distúrbios mediúnicos, procurou seu tio, que era psicólogo, psiquiatra, e seu tio disse que o problema dele não é mental, que ele procurasse o centro espírita. Ele foi na federação... Tem que hein?
Foi na Federação Espírita de Niterói. Supostamente ele teria recebido o caboclo das 7 encruzilhadas. E ele dizia que como eles não eram aceitos ali, ele ia amanhã fundar uma nova religião. Ele não inventou nada novo. Ele pegou o que a Cabula, o Calundu já fazia e trouxe o kardecismo para dentro e cristianizou. Algumas das pessoas daqueles negros indígenas e cariocas e paulistas também, que São Paulo teve uma grande influência nisso, olharam para aquilo, alguns seguiram Zélio. Alguns disseram, não. Peraí, eu fui arrancado da minha terra, minha esposa foi estuprada, meu filho foi morto e jogado ao mar, eu fui chicoteado em nome do teu Deus, agora eu vou servir ao teu Deus? Não. Aí houve a separatividade, Umbanda e Quimbanda. Umbanda e Quimbanda nasceram juntos e foram separados por esse fato. Era a cisão, foi a cisão. E o próprio umbandista, historicamente, demonizou a Quimbanda. Tem muita gente que diz que a Quimbanda é o lado negro da Umbanda, que se faz mas é com todo mal. Orgulho. Não, mas é com todo orgulho. Por que é o lado negro? É o lado onde o negro não foi esquecido. Porque é o lado origem. É o lado origem. Porque a Umbanda, hoje, que 90% dos templos praticam, é a Umbanda branca. É uma Umbanda que todo mundo se veste de branquinho, é a sepsia espiritual. Um ponto que eu acho interessante, pai, é citar, por exemplo, a origem da própria capoeira, que vem dentro de toda a cultura, dentro de todos os ritos. E, de repente, um brasileiro resolveu que a capoeira não era brasileira, que era africana. E levou um grupo de capoeiristas para a África para fazer um campeonato de capoeira. E não achou nenhum capoeirista em toda a África. Sim. Aí descobriu que ela é original genuína, nossa. Né? Começa nos ritos, começa nas danças, começa nas manifestações culturais africanas, trazidas por eles, e ganha essa força, essa criação nossa. Ou seja, a gente precisa se apropriar dessa cultura e reconhecer o nosso DNA junto dela. O que ele estava falando, por exemplo, o único lugar no mundo de todas as práticas espiritualistas, eu estudei muito tempo com Goetia, Wicca, essas práticas esotéricas, inclusive europeias, o único lugar no mundo que usa essa termologia magia negra para definir algo ruim é no Brasil. Não existe magia branca e magia negra, magia é magia, magia não tem cor. Só que a gente coloca tudo que é o negro, é o ruim. É a magia do negro, é a magia negra. Né? Então, por isso que você vai no centro de Umbanda hoje, 90% são brancos, cara. Porque o próprio negro... Dentro do meu conceito... Não, a religião não tem cor, né? Dentro do meu conceito, são 2 motivos primários. Primeiro, que o negro não se identifica, muitas vezes. E segundo, porque, cara, já é tão difícil ser negro no Brasil, eu não vou ser macumbeiro. É verdade. Aí vai o conceito social, a repressão social. Aí eu vou estar uma bomba atômica. Tá vendo aí, negão? Aí que eu falo pra você, tá vendo? Vamos desmistificar essa palavra. Vai, Mazé. Vamos desmistificar essa palavra. Explique o que é macumba. A macumba. Macumba é uma árvore com a copa fechada, que deu origem, que da madeira dessa árvore se fez um instrumento musical. Os negros, quando iam louvar os seus ancestrais ou os seus orixás, eles iam para a macumba. Quem ia para a macumba era o macumbeiro. Na verdade, macumba é uma árvore, não uma religião. Né? É uma maneira pejorativa de se designar. Você ver como se tornou pejorativa. Não, mas para você ver a criatividade do ser humano, né? Na questão religiosa. É a distorção. Como né? eles dão a roupagem, né? Não é isso? A roupa em todas as religiões, não só a Umbanda. Mas Araci Barabania. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu tô bestiada com esses seus depoimentos, sabe? Porque dá um nó na cabeça do camarada. Ah, viu? Lógico. Eu tava fazendo tanta caras e bocas. E ó que você é inteligente. Eu tô assim, besta com as suas informações. Mas você vê que não é um idiota falando, né? Não é um charlatão. Pegou nos estudos bíblicos. Não, mas você vê que não é um idiota falando. Não é um charlatão. Né? Tem não é um cara que faz de conta. Não é Pô. Vai, Mazé. O que eu quero dizer é o seguinte, é que eu estou muito aquém dos seus conhecimentos, tá entendendo? E a gente fica com vontade de adentrar,
de saber mais, de questionar, É isso que falta. de ler sobre tudo isso que você comentou aí. Uma das coisas que me tocou um pouco foi a parte do centro espírita. Sim. Que você conhece bem, né? Aquela mesa, tudo mais, e de repente um líder, que eu não sei por que razão ele é escolhido, aqui nós estamos numa mesa e o Fábio aqui é o escolhido que vai se pronunciar por aquele espírito. Por que ele é o escolhido? Isso aí eu quero saber. Por que o Fábio é o escolhido para transcrever ou para falar alguma mensagem que veio do além? Então, eu tenho na minha família pessoas que frequentam o centro espírita. Eu nunca frequentei. E, para surpresa minha, eu recebo uma carta psicografada, né, da minha mãe. E, no final, para que eu, ou a minha pessoa que estava lá, acreditasse, a minha mãe assinou. E eu peguei o papel, a assinatura da minha mãe, e é idêntica à assinatura que eu tenho. Então eu fico assim, será que é possível? Sim. Será que é verdade? Será que isso não é uma pilantragem? Está assinado, mas... Vai reconhecer firme cartório, vá. Aí foi, mamãe, a senhora tem certeza que essa assinatura é da vovó? Aí eu disse, eu vou pegar aqui um documento assinado por ela. E casou. Eu tenho isso aqui. Isso foi coisa recente. Sim. Não tem nenhum ano. Mas até Chico Xavier já psicografou uma carta que foi considerada pelo Tribunal de Justiça. Ele inocentou uma pessoa porque o espírito falou que o cara era inocente. Do cara que foi assassinado. E a justiça considerou. E a justiça considerou. Bernardo, depois da morte, o que acontece? Os próprios pais viraram testemunhas. Mas deixa só... Não, peraí, não vou deixar nada. Quando o Mazé diz que o espírito vai escolher o Fábio, só se for um espírito sem procedência. O que acontece? Só morrendo, meu irmão. Tem jeito. Qual é a ideia? Aí depende. A minha ideia, eu dos nossos platôs, mais tá uma vendo vez. como o cara é foda? Ele não veio contar história. Ele só morrendo. Olha a resposta desse cara, velho. Qual a resposta que o cara te deu naquele programa lá? Rapaz, se eu soubesse da resposta. Quem? Eu tenho um amigo que é um dos 5 maiores psiquiatras que há no globo terrestre. Por causa das teses que desenvolveu e tal, né? E aí eu tava tomando um esquisinho com ele, eu perguntei para ele assim, doutor Cohen, como é que é? Como é que funciona a mente humana? Ele olhou para mim e falou, pô, pergunta se eu souber. Se eu souber. Entendeu? Foi o que você fez agora. Mas qual a ideia que você tem? Olha, pela tua vivência espiritual. Olha, né? Eu, apesar de ser muito grato ao kardecismo, aquela analogia... Acabou ou não? Aquela história do nosso lar, eu não quero não. É chato pra caramba. Eu falo isso aí, os caras vão pra você é louco. Morreu, acabou mesmo. Não, pra você ver, cara, como a gente ainda tá mesmo ainda a consciência humana, temos que entender o seguinte. O kardecismo, ele nasce em 1835, 36. Codificação, né? A codificação. Ele chega no Brasil muito rápido. 1886 ele já estava no Brasil. Ele nasce em torno de 300 anos depois da criação do inferno. Aí o que acontece? Temos que entender que a espiritualidade, ela vai dando doses homeopáticas de conhecimento. Se aquela informação toda do kardecismo já foi impactante para a sociedade, você imagina se ele tivesse dado mais informação. O problema é o ser humano quando se apega e fala, essa é uma verdade imutável. E não existe nada imutável. Era o que as pessoas em 1836 estavam preparadas poderiam receber, né? Para poder receber. Entendeu? Então, quando eu falo assim, não, isso é absoluto, imutável, estático, aí ferrou. Eu morri. Eu sou um morto-vivo. Eu tenho que entender que eu não sei tudo, que a espiritualidade... Aí é o radicalismo. Eu não tenho condição de receber toda a informação da espiritualidade. Você percebe isso, por exemplo, num livro nosso lar, que no livro, no filme, quem tem preguiça de ler, eu gosto mais de ler, mas no próprio filme, por exemplo, ele retrata muito bem que as pessoas têm que trabalhar para ter horas bônus, para ter direito. Pô, eu morri, vou ter que trabalhar?
Para ter horas bônus? É igual aquele filme que tem o reloginho Olha, no braço. hospital para trabalhar. Olha a ideia da fisicalidade. Tá errado ou tá certo, eu não sei. Aí quem vai, volta. Quem morre, pode voltar. Aí eu posso meu falar... Reencarnação. Aí eu preciso falar para você sobre crença. Aí eu vou falar sobre crença. A minha crença é que sim. A gente reencarna. A minha crença é que sim. Dentro da minha crença. Porra, mas aguentar o Tágira de novo. Porra, qual é? Todo mundo fala de novo, isso. não. Mas peraí. De novo, Vai vir outro Tágira, diferente. Vai outra... Mas No caso do Tágira, é espírito sem procedência, vai vir do mesmo jeito que veio. Você vê como é crença. Ele colocou bem, vamos falar de crença. Para mim, como é que eu vejo isso? Né? Eu vejo como a natureza me mostra. O pé de coqueiro tá aqui, aí cai um coco aqui, aí aquele coco ali dá o fruto, dá outro pezinho de coqueiro, cresce, aí cai outro coco, dá outro pezinho de coqueiro, cresce, esse pé de coqueiro morre. E assim sucessivamente. Então, o que pode se entender por reencarnação, porque nasceu outro pé de coqueiro, não sei. Mas assim, são crenças, são mistérios. Vamos dizer bem o que são teorias. Agora sim, física, né? A energia não se acaba, a energia não se cria, ela se transforma. Ela se transforma. Então, assim, se nós somos energia, a consciência ela é energia, né? Ela não se apaga, né? Ela não se apaga. Para onde ela vai? Então, aí confunde tudo, velho. Mas não precisa da matéria para ter a energia dentro dela? O que é matéria? Não existe matéria. Pega física quântica e subatômica. Não existe matéria. Você vai morrer sem nunca ter pegado em nada na sua vida. O cara é doido. Por quê? Irmão, precisa de uns 3 programas com esse entende-se rapaz. o átomo como a maior parte tem que trazer o rebolso aqui. Vai fazer o rebolso e o casqueiro. Rapaz, porque não, existe casqueiro tudo bem, mas acho que o rebolso não vem, não. Porque existe uma coisa chamada repulsão Mas o eletromagnética. rebolso aqui, a pessoa. Existe uma coisa chamada repulsão eletromagnética. As suas moléculas não podem tocar nas minhas. É fusão atômica. Então, se você pegar um microscópio e o microscópio fazer assim nos seus dedos e olhar, vai ter uma brecha. Ele não está tocando. O que você sente é a repulsão eletromagnética. Então você vai morrer sem nunca ter tocado em nada na sua vida. Sempre tem uma barreira entre... Já que estamos falando de energia, você sente que as religiões têm algum ponto em comum? Todas. As religiões, um ponto em comum. O ponto em comum é a fé. É a minha opinião. Olha, vamos lá. Eu acho que uma religião, você precisa ter as fé. religiões não têm um ponto em comum. Os religiosos têm um ponto em comum. Os religiosos. Os religiosos. A religião Os religiosos, eles já são... Até falei dos bastidores. Eu produzia muito conteúdo sobre espiritualidade e religião. Eu parei de fazer isso quando eu entendi que as pessoas elas não mudam a sua forma de pensar quando elas já decidiram o que querem acreditar. Pronto. Entendeu? Então, por exemplo, existe um Instituto Internacional de Pesquisa chamado Pew Research. Esse instituto é um instituto renomadíssimo que ele fez uma pesquisa em 83 países, lugares. E descobriram o quê? De todos os cristãos, somente 13% leram a Bíblia. Não, 13% leram a Bíblia. Leram a Bíblia. E então você fala, eu sou católico, você não é. formaram uma opinião de acordo com a sua interpretação. E você não muda. E você não muda. Aí é que é o X. Da mesma maneira, se eu criei muita confusão nas redes sociais quando eu ia com uma visão... Vai uma BO. Quando eu fui nas religiões, começar a falar de uma forma histórica sobre as próprias religiões. Ninguém tem esse cara. Quando eu falava assim, Zélio não criou nada. Zélio Fernando de Moraes não criou a Umbanda. Ele formatou, ele criou uma roupagem, ele botou um jeitinho dele de Umbanda, mas ele não criou nada. Meu irmão, foi uma confusão. Foi uma confusão, porque o problema não é Zélio, são os fãs, né? Bom. Porque a pessoa quer acreditar e tá tudo bem acreditar. Ô, Bernardo, pai Bernardo, eu quero que você faça o seguinte agora, acabando o nosso tempo do programa, você vê que passou rápido, né, bicho? Muito rápido. E manda uma mensagem pro público em casa aí, mensagem que você acha que... para eles pensarem. Mensagem para pensar o seguinte. Naquela câmera lá. Permitam-se serem livres. A fé, ela é importante. Religião é necessidade humana. Você é humano, você tem essa necessidade de ter religião, ok. Tem religiões
lindíssimas, crenças lindíssimas, cultos lindíssimos. Cultos e religião são coisas totalmente diferentes, mas a gente tem mais tempo para debater sobre isso. Permitam-se ser livres. Entenda, o ignorante é aquele que procura conhecimento para provar o que já acredita. O sábio é aquele que se permite conhecer coisas novas para se desconstruir. Então foi muito bom tê-lo aqui, cara. Obrigado, prazer foi meu. Muito bom te conhecer, já era teu fã do programa. E vocês aí de casa, fiquem ligados. Domingo, às 14 horas, Reconecta. Reconecte. E tem no YouTube. Reconecte com ele também. E entra no YouTube. Qual é da rede do YouTube? Reconecte Brasil. Tanto no YouTube como no Instagram, Reconecte Brasil. Vai ter lá mais de 600 horas de programação. Show de bola. Sobre espiritualidade. Então fiquem ligados vocês aí de terças e sextas, às 20h30, aqui pela nossa TV Metrópole.